Glória a Deus, amém, queridos? Qual é a sua expectativa para a mensagem dessa noite? O que você quer ouvir da boca do Senhor? Queridos, uma oração que eu sempre faço é que vocês não me ouçam, mas ouçam a voz de Deus, que não seja eu ministrando, mas seja o Espírito de Deus revelando e iluminando a palavra do Senhor, através da minha instrumentalidade limitada e imperfeita, amém, irmãos? E essa deve ser a nossa oração, pedir ao Senhor: Senhor, ministra ao meu coração a Tua palavra, palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, palavra que é poder de Deus para transformar, porque o reino de Deus não é um reino de palavras vazias, mas é um reino de poder, amém, igreja? E nós precisamos buscar esse poder, para que Ele nos transforme, porque quando a palavra de Deus nos molda e nos transforma, o jugo de Jesus se torna suave e o fardo leve. Quando nós não experimentamos esse fardo leve, esse jugo suave, é porque está faltando transformação. Porque muitas vezes queremos viver a vida com Deus segundo as nossas expectativas, segundo as nossas forças. E não é assim no reino de Deus. A palavra precisa entrar nos nossos corações, moldar, transformar, para que as nossas respostas sejam segundo os valores do reino de Cristo. É esse o seu desejo nessa noite? Sim ou não? Então vamos orar mais uma vez, por esse propósito, que essa palavra ministrada, seja ministrada de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Feche os seus olhos e peça: Senhor, não permita que nada roube a semeadura da semente da Tua palavra nessa noite. Não permita que a minha mente se distraia, mas que o meu coração seja fértil e produza a Sua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Ore dessa forma. Coloque a sua vida diante da presença do Senhor e clame: Senhor, derrama graça, derrama palavra no meu coração, derrama água viva, transforma-me. Pai, graças te damos nessa noite bendita. Te louvamos por esse tempo de celebração estabelecida pelo Senhor mesmo, no culto do povo do Senhor, que separa esse dia para louvor e glória do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, e te pedimos nessa noite, ó Pai, seja o Teu Espírito Santo tocando em mentes e corações. Pai, afasta de nós toda distração, toda inquietação caia por terra em nome de Jesus, mas seja o Teu Espírito Santo derramando gotas de sabedoria em nossas mentes e corações, seja o Teu Espírito Santo nos moldando segundo o caráter de Cristo, segundo a Sua vontade que é boa, perfeita e agradável, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que todos nós sejamos tocados pela Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que vivifica, a Tua palavra que salva. Assim oramos e consagramos esse momento a Ti, em nome de Jesus, amém, queridos? Nós estamos aí numa série de mensagens, Fé à Prova. E qual é o livro que nós estamos estudando nessa série de mensagens? Tiago. Então abra a sua Bíblia, nessa belíssima carta de Tiago, o capítulo 2. Nós vamos iniciar o capítulo 2 desse belíssimo texto, nessa noite, versos 1 a 13. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Esse texto de Tiago 2, versículos 1 a 13. Uma leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares, a igreja a uma só voz, com boa disposição, os versos pares. Amém? Vamos ficar de pé para fazer essa leitura. Eu lerei os ímpares, os irmãos, a uma só voz, com boa disposição, os versos pares. Vamos iniciar. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disserdes:
Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserte ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se todavia fazeis a acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, irmãos? Vamos nos assentar? Louvado seja o Senhor pela palavra dEle. Uma palavra que nos desafia, uma palavra que nos convoca, uma palavra que nos desperta para o viver de modo digno que agrada ao Senhor. E queridos, o fato é, nós vivemos em uma cultura movida por aparências e favoritismos. Essa é a cultura que nos cerca, uma cultura movida por aparências e favoritismos. No mundo antigo, assim como nos dias de hoje, a aparência, o status social, definiam o valor de uma pessoa. Em muitas sinagogas naquela época, e em assembleias cristãs da igreja primitiva, os ricos ocupavam os melhores lugares. Os pobres, se tivesse lugar, sentavam-se ao chão. Quando o texto fala abaixo do estrado dos meus pés, o estrado, irmãos, é aquilo que fica na porta de entrada. Ou seja, se não tem lugar aqui dentro, fica lá fora. Não é? É um tratamento bem diferente, bem distinto. E Tiago escreve a crentes da igreja que estava dispersa. Crentes que professavam a fé em Jesus Cristo, mas que tratavam com desprezo os pobres entre eles. Crentes que exercitavam o favoritismo, a acepção de pessoas. E o apóstolo denuncia essa atitude como uma atitude de hipocrisia. E nos desafia. A fé verdadeira não convive com acepção de pessoas. A fé verdadeira não permite favoritismo. A fé verdadeira não permite preferências. A fé verdadeira não permite parcialidade. A sociedade constantemente classifica as pessoas por sua aparência, por seu status social, por sua riqueza, por sua influência. É assim que a sociedade caída e corrompida pelo pecado classifica as pessoas. Infelizmente, essa mentalidade pode entrar na igreja de Cristo, causando o quê? Causando divisão, causando preconceito, causando parcialidade. E Tiago, de uma forma clara e objetiva e com toda a autoridade do seu apostolado, nos exorta sobre esse perigo da acepção de pessoas, especialmente entre os irmãos da fé. Queridos, quando a gente lê a palavra de Deus e estuda essas mensagens, pensa nisso, sempre começa aqui dentro. Muito desse ensino precisa ser vivido e exercitado, especialmente entre os irmãos da fé. E Tiago nos mostra que a fé verdadeira em Cristo não pode
andar de mãos dadas com parcialidade, com favoritismos, com preferências. A igreja, como comunidade do reino, deve refletir o caráter de seu rei, justo, imparcial e misericordioso. 3 características importantíssimas para a nossa caminhada cristã: um caráter justo, imparcial e misericordioso. E Tiago está escrevendo a irmãos na fé, que estavam falhando em viver essa verdade básica do Evangelho de Jesus Cristo. Isso aqui é uma verdade básica, irmãos, do Evangelho de Cristo. E ele começa aí no verso 1, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele inicia esse capítulo 2 com essa chamada, meus irmãos. Não está falando para o ímpio, está falando com a família da fé. E nesses versos 1 a 4, nós aprendemos uma lição preciosa com o apóstolo Tiago. A fé em Cristo é incompatível com a parcialidade. Fé é incompatível com parcialidade. Onde Cristo reina, o favoritismo não tem lugar. Acepção não tem lugar. Parcialidade não tem lugar. Tiago inicia esse capítulo com esse apelo forte, pesado. Meus amados irmãos, não misturem fé em Cristo com acepção de pessoas. Vai dar ruim. Não é compatível. Não é digno. E não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Ele ilustra com um exemplo claro. O exemplo que era muito claro naqueles dias. E de repente não é tão claro nos dias de hoje, não é tão frequente. Mas eu preciso pensar, será que eu faço acepção de pessoas na família da fé? Será que eu trato as pessoas com distinção? Será que eu dou o devido valor a todos? Ou eu tenho preferências internas? O meu grupinho. Então esse texto precisa nos chamar a essa reflexão. Ele traz aqui um exemplo claríssimo. 2 visitantes entram na assembleia cristã. Um rico e bem vestido, outro pobre e maltrapilho. O primeiro recebe honra, o segundo é desprezado. Tiago denuncia esse comportamento como julgamento com critérios perversos. Ele chama isso a acepção, a parcialidade, ele compara a um julgamento com critério perverso. O que é um critério perverso? Ele traz uma linguagem judicial, um juiz que julga com critério perverso. O que é isso? Imagina um juiz num tribunal julgando uma causa e ele foi comprado para dar favoritismo para uma pessoa. Isso é um critério perverso. Ele está corrompido por um interesse pessoal e julga aquela causa com um critério perverso, corrompido. Ele nos iguala a um juiz corrupto. A acepção de pessoas é igualada a isso. Tamanho ato de injustiça. Sério, né? Profundo. Tiago condena esta prática de tratar melhor os ricos e desprezar os pobres dentro da comunidade cristã. Não necessariamente só nesse aspecto social. A gente precisa aplicar esse princípio em todas as áreas da vida. Hoje em dia pode ser que isso não seja tão frequente, mas em outras áreas da vida pode ser bem visível no nosso estilo de vida. A acepção de pessoas revela um coração que é dividido, que não entende a essência do Evangelho. Fazer diferença entre as pessoas com base em aparência, com base em status, com base em influência, com base em poder material. Fazer distinção entre as pessoas é agir como juiz com critérios injustos. Implica, irmãos, em divisão interna. Um coração dividido, em primeiro lugar, divisão interna na comunhão dos que creem. Uma duplicidade espiritual. E nós sabemos que Deus não se agrada disso. Fé de aparência, não de essência.
Tiago nos exorta e nos chama a atenção a essa atitude, que é incompatível com a fé verdadeira. Nós temos lá em 1 Samuel 17, verso 7, que diz assim: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê e olha o coração. Amém, irmãos? João 7, 24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Gálatas 3, 28, em Cristo não há judeu nem grego, todos são um. São muitos textos fortalecendo essa ideia de comunhão, de unidade, de que somos um, que todos têm o mesmo valor diante de Deus. Por isso, a acepção é um crime na comunhão da fé, é um pecado. Tiago coloca nessas palavras, é um pecado na comunidade, na igreja do Senhor. Essa distinção contradiz o próprio Evangelho, que afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. E que todos são justificados igualmente pela fé. Gálatas 2, 16. Ou seja, fazer distinção entre os irmãos é quebrar a unidade do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículos 12 a 26. Olha quanta base bíblica apontando para o mesmo quesito, para a mesma característica. A fé, irmãos, a fé autêntica não mede as pessoas por aparência, por status, por riqueza ou por interesses egoístas. Devemos tratar todos com dignidade, com a dignidade que o próprio Deus derrama sobre nós. Amém, irmãos? E o próprio Deus derrama sobre nós o sangue de Cristo. O próprio Deus derrama sobre nós o Espírito Santo. E como não valorizar isso? Como não glorificar Deus por isso? Por isso que a acepção de pessoa é tão séria. Quanto mais dentro da igreja. A igreja deve ser um reflexo do caráter de Deus, justo, imparcial, acolhedor. Que é assim que nós somos recebidos em Cristo Jesus, amém, queridos? Com justiça de Deus, com imparcialidade, com acolhimento. Nossa fé se expressa também, irmãos, na maneira como tratamos as pessoas. A maneira como você trata as pessoas reflete se a sua fé é genuína ou não. Nós precisamos aprender essa lição e refletir sobre isso. E clamar: Espírito Santo, molda o meu caráter, transforma a minha vida, para que quando eu falar, para que quando eu interagir, para que quando eu agir, eu reflita o caráter do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa precisa ser a nossa oração contínua. Quando vamos ler a palavra, vamos ler e falar: Senhor, molda a minha mente, molda o meu coração. Que quando Ele molda, a resposta é natural. Quando Ele nos molda, nós agimos segundo os valores de Cristo. E a segunda lição que nós precisamos aprender com esse belíssimo texto, nós encontramos aqui nos versos 5 a 7. O reino de Deus inverte as preferências do mundo. Nós encontramos essa verdade nesses versículos 5 a 7. Deus, irmãos, escolhe o que o mundo despreza, para revelar a glória dele através de você, através de nós. Amém, irmãos? Tiago, ele chama a atenção que Deus está escolhendo os pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Olha aí o versos 5 a 7. Ele está chamando a atenção para essa verdade. A lógica do reino de Jesus Cristo, ela subverte os valores terrenos. Enquanto o mundo valoriza poder e posses, Deus valoriza humildade e fé. Quer receber graça de Deus? Seja humilde, tenha fé. O soberbo, ele resiste. O arrogante, ele resiste. Enquanto o mundo valoriza poder e posses, Deus valoriza humildade e fé. Ao favorecer os ricos por aparência, os crentes daquela época estavam desprezando aqueles que Deus honrava. Esse é o princípio contido aí nos versos 6 e 7. E ironicamente honrando aqueles que os oprimiam. É o que Tiago está falando. Olha lá no verso 6, parte B. Porém vós desonraste o pobre,
não são os ricos que vos oprimem, e não são eles os que vos arrastam aos tribunais? O que está mostrando? Ele está mostrando uma coisa contraditória. Historicamente, irmãos, a igreja de Cristo era composta em sua maioria por cristãos pobres. A igreja do primeiro século era composta majoritariamente por pobres, viúvas, órfãos. Por isso que Tiago trata essas questões. Os ricos, muitas vezes aliados, eram aqueles que eram aliados ao Império Romano. Aqueles das classes dominantes. Eram justamente eles que perseguiam e oprimiam os cristãos. E o paradoxo está claro. Os crentes estavam honrando aqueles que os desprezavam. Chega a ser até esquisito, né? A pessoa te despreza, você honra aquela pessoa. A pessoa te persegue e você, por interesses egoístas, está ali bajulando, honrando, em detrimento do outro. Então, meus queridos, a palavra de Deus ela é muito clara. Em Lucas 6,20 nós temos aqui essa afirmação: bem-aventurados, vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Salmo 113, versos 7 e 8 diz assim: ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. São essas pessoas que Deus honra. São essas pessoas que Deus chama para serem ricos em fé e misericórdia. E Tiago está ecoando o ensino de Jesus Cristo em Lucas 6, versos 20 a 26. A lógica do reino, irmãos, é uma lógica diferente da lógica humana. Os últimos serão os primeiros. Os humildes serão exaltados. Essa é a lógica do reino. O favoritismo revela incompatibilidade com o caráter do rei e com os valores do seu reino. Por isso essa chamada para a igreja a avaliar como tratamos uns aos outros. Nós devemos alinhar os nossos critérios com os critérios de Deus. Honrar a fé verdadeira, independente de posição social. Valorizar a fé de irmãos simples, humildes, muitas vezes esquecidos, mas preciosos aos olhos de Deus. Amém, igreja? E nesse aspecto, todos nós somos preciosos aos olhos de Deus, não é verdade? Todos nós, sem nenhuma acepção, sem nenhuma distinção. E essa lição nós precisamos aprender. A olhar uns para os outros com um olhar de valor, de importância, porque ali tem o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, ali tem o Espírito de Deus que sela a fé, amém? Isso independente de qualquer coisa, independente de cargos, de funções, de status. Cada um aqui carrega em si o Espírito da promessa, amém, igreja? Isso é para a gente perceber o nosso lugar e o nosso valor. Lugar e valor que o próprio Deus estabeleceu e não nós. Isso é o melhor ainda. Não foi conquistado por você, foi dado pela graça em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, amém? Terceira lição, irmãos. Nós aprendemos aqui nos versos 8 a 13. A misericórdia é a marca da fé viva. Você quer uma característica de uma fé verdadeira? Misericórdia é uma característica. Nós vemos isso aí nos versos 8 a 13, é um chamado impactante à misericórdia. A fé que recebeu misericórdia deve transbordar misericórdia. Amém, igreja? Você entendeu isso? Você foi salvo por misericórdia, sim ou não? Então transborde em misericórdia, sim ou não? A lógica é muito simples. Se você recebe a misericórdia de Deus, transborde em misericórdia ao outro. É uma lógica simples, essa é a lógica do reino. Tiago agora está ampliando esse argumento, mostrando que fazer acepção de pessoas é transgredir a lei real. Qual é a lei real? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, verso 8. Ele ensina que quebrar o mandamento é tornar-se culpado da lei como um todo. Verso 10. Portanto, a parcialidade é pecado.
Parcialidade é pecado, é por isso. Não adianta você fazer tudo muito bem e quebrar a palavra de Deus no mais importante, amar ao próximo como a ti mesmo. Pecou, transgrediu a lei, pisou na bola, manchou tudo. Ele ensina que quebrar no mandamento é tornar-se culpado da lei como um todo. E ele nos chama, e o chamado é claro: vivam como quem será julgado pela lei da liberdade. Verso 12. E sejam misericordiosos, pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, olha o que ele está dizendo aí no verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Há um outro texto bíblico que diz assim: à medida com que julgardes, também será julgado. E aqui nesse verso, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia precisa triunfar sobre o juízo. Então nós que somos alcançados pela misericórdia, devemos ser misericordiosos uns com os outros. Esse é o chamado. Esse é o chamado do reino. E Tiago aponta para o juízo. Todos seremos julgados pela lei da liberdade, a nova vida em Cristo. O que é essa lei da liberdade? Em alguns momentos nós encontramos essa expressão lei da liberdade, lei do evangelho. É a mesma coisa. Lei da liberdade, lei do evangelho, lei de Cristo, são palavras sinônimas apontando para a mesma coisa. Você que era escravo do pecado, hoje foi liberto em Cristo Jesus. Mas ainda assim você presta contas a quem? O Rei Jesus. Ele se torna o nosso Senhor e Salvador. E eu sou liberto da escravidão do pecado e hoje eu escolho obedecer. Essa é a lei da liberdade, a lei do evangelho. Você não é mais escravo do pecado e responde mecanicamente ao pecado. Você tem condições de escolher obedecer ou desobedecer. E você vai ser julgado segundo essa lei da liberdade. Então, que escolhamos a obediência, amém, igreja? Aqueles que não praticarem a misericórdia experimentarão um juízo severo, mas há esperança. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Verso 13. Misericórdia, irmãos, não é apenas uma atitude bonita. Não é bonito falar, você precisa ser misericordioso. Não é só isso. É a exigência da fé viva. Ser misericordioso é uma característica de uma fé verdadeira. A própria Bíblia nos questiona: de que adianta dizer que você ama a Deus a quem não vê e não ama ao seu irmão a quem vê? Uma fé falsa, uma religião vazia. Por isso esse chamado à misericórdia. Assim como Deus é misericordioso comigo, eu devo ser misericordioso com os irmãos. Quantas vezes nós temos a possibilidade e a oportunidade de expressar misericórdia aos irmãos? De repente a pessoa pisou na bola, a pessoa está em pecado, a pessoa está em disciplina, a pessoa está daquele jeito, a pessoa te ignorou. Você trata com juízo, com cobrança, com inquisição ou com misericórdia? Você anula, abandona, põe de lado e fala: com essa pessoa não me relaciono, só me relaciono com essas pessoas. Isso é acepção. Nós fazemos isso. Ou seja, no meio do povo de Deus não pode haver esse tipo de comportamento. O Senhor nos chama à unidade, à comunhão, à misericórdia mútua. Porque entre nós não tem ninguém isento de falhas ou de erros. Não é verdade? Todos nós somos limitados, todos nós pisamos na bola. Então que sejamos misericordiosos uns com os outros. Amém, queridos? Esse é o chamado. Nossa atitude, irmãos, de praticarmos a misericórdia. Miqueias 6, verso 8 diz assim: o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia. Mateus 5, 7, mais que feliz os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é um chamado vazio, é prova da nossa fé. É característica de quem nós somos, filhos do Altíssimo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A palavra de Deus revela que a misericórdia não é opcional para quem foi alcançado por ela. A fé sem misericórdia é estéril.
é falsa. O amor ao próximo é uma evidência de uma fé viva. É uma evidência de que eu amo a Deus. Quando eu amo ao próximo, eu estou evidenciando essa verdade. Eu amo ao meu Deus. Queridos, nós somos chamados a viver com um coração cheio de misericórdia, tratando os outros, não com base no que merecem, segundo o mundo, mas conforme a graça que nós recebemos do Pai. Amém, igreja? Você é chamado a tratar as pessoas segundo a graça que você recebe de Cristo. Por isso, perdão, por isso a misericórdia, por isso o suporte, por isso a mutualidade. Nós fomos tratar as pessoas como o mundo trata. Era uma confusão só, não era? Mas não é assim na igreja de Cristo. Nossa atitude com os outros é o espelho do nosso relacionamento com Deus. Quem recebeu misericórdia deve ser misericordioso. Na prática, isso significa, presta atenção, na prática ser misericordioso significa acolher, perdoar, incluir, amar. Na prática é isso, que é ser misericordioso. Acolher, perdoar, incluir e amar. Essa é a chamada de Cristo para a sua igreja. É assim que nós vamos testemunhar. O meu rei vive e reina em minha vida. Amém, igreja? É assim que nós testemunhamos o Evangelho de Cristo. Para concluir, meus queridos, Tiago nos lembra que a fé em Cristo não é apenas uma crença, mas um modo de viver. Fé em Cristo, irmãos, é um estilo de vida, moldado pelos valores do reino, pelo caráter de Deus. Se dizemos que seguimos a Jesus Cristo, o Senhor da glória, não podemos nos render aos valores distorcidos do mundo. Nós precisamos ver como Deus vê, amar como Deus ama, agir com a misericórdia que dele recebemos. Esse é o nosso padrão, esse é o nosso modelo. Vamos fazer isso com fidelidade extrema? Claro que não. Mas não podemos perder isso de vista. Precisamos perseguir esse estilo de vida do reino de Cristo, todo dia, cada dia, e vivermos para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então eu quero que você guarde aí 3 aplicações práticas dessa mensagem. Primeira aplicação: examine o seu coração. Como é que está esse coraçãozinho aí, desesperadamente corrupto, que se inclina para o mal? Como é que está o seu coração? Lembra que o próprio Tiago diz que as provações, ou seja, as tentações do pecado, surgem do nosso coração por causa da cobiça, lembra disso? Então como é que está o seu coração? Você trata as pessoas com imparcialidade ou se deixa guiar por aparência, status ou interesse egoísta? Examine o seu coração. Primeira aplicação prática, à luz de um texto como esse é: Senhor, preciso fazer um autoexame. Ver se há em mim caminhos de corrupção. Desce o cajado, mas eu quero sair sarado. Amém, irmãos? Você tem coragem de fazer essa oração? Senhor, me rasga, mas eu quero ser transformado. Eu não quero cultivar esses pecadinhos tendenciosos. Eu quero ser como o Senhor é, misericordioso com os meus irmãos em Cristo. Segunda aplicação: pratique o amor ao próximo, exercite isso. Busque maneiras concretas, práticas de incluir, acolher, valorizar a todos. Incluir, acolher e valorizar. A gente pode começar aqui agora, hoje. Ao invés de sair correndo para pegar o ônibus, pegar o carro e ir para casa, cumprimenta, conversa, dá um abraço. No mínimo isso. Ao invés de chegar assim, ó, na hora de entrar, olha e reconhece os irmãos, a sua família, aqueles que Jesus pagou um alto preço. A gente fala que ama Jesus e que se eu encontrasse com Jesus eu ia dar um abração e um beijão nele. Aí encontra Jesus no irmão e ignora. Pratique o amor ao próximo, acolhendo, incluindo, valorizando. Todos aqui têm o Espírito de Cristo, amém? Então nós precisamos nos lembrar disso. Quando você olha para o seu irmão à direita ou à esquerda, à frente ou atrás,
Não ache que ele é melhor ou pior. Veja nele o valor que Cristo deu a ele, assim como deu a você. E nós somos unidos pelo sangue de Jesus para vivermos como um só corpo. Então pratique o amor ao próximo. Terceira e última lição. Viva como quem será julgado com misericórdia. Amém? Juízo vai ter para todo mundo, irmãos. No dia do juízo, a igreja vai ser a primeira. Se você ainda não entendeu isso lá em Apocalipse, entenda. No dia do trono branco, a igreja vai ser os primeiros a chegar no trono e responder. Então, viva como quem será julgado com misericórdia. E para que eu seja julgado com misericórdia, eu preciso fazer o quê? Ser misericordioso. Nós alcançaremos misericórdia. Lembre-se de que a graça que te alcançou deve fluir para os outros. Viva refletindo a justiça e o amor de Cristo, em cada área da sua vida, em cada momento. Nós servimos a Deus, irmãos. Eu gosto de sempre relembrar isso, porque o óbvio precisa ser dito, porque a gente esquece. O irmão cai no erro de pensar, eu não tenho nada para fazer para servir a Deus na igreja. É um pensamento mais míope e limitado que existe na vida de um crente. O que eu posso fazer na igreja? Não, você não foi chamado para fazer nada aqui dentro, você foi chamado para viver lá fora. Aqui dentro alguns fazem algumas coisas, mas você é chamado para ser crente no seu trabalho, na sua família, no seu lazer, na sua escola, em todo lugar. Essas práticas, essas aplicações é para você viver lá fora. Obviamente que aqui dentro, com certeza, mas você fica aqui dentro 24 horas por dia? Não. Nós somos chamados para expressar a misericórdia de Deus lá fora, irmãos, com sabedoria, com graça, com discernimento. Então, viva como quem será julgado com misericórdia. E aí ele finaliza no verso 12, dizendo assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago já falou da língua, né, em cultos passados. Vigia, porque a sua língua é oficina de maldade. Na língua ou nós abençoamos ou nós amaldiçoamos. Então, para ser misericordioso, já começa a fechar a boquinha e saber o que vai falar, como vai falar. Começa por aí. Nós precisamos nos lembrar disso, queridos. Em Cristo nós somos representantes da Jerusalém celestial. Em Cristo nós recebemos a bênção de Deus para refletir essa bênção de Deus ao mundo que está em trevas, que está em ruínas. Isso é na escola, é no trabalho, é na família, é no lazer, é em qualquer lugar e é dentro da igreja também. Ou seja, nós ficamos aqui em atividades eclesiásticas 6 horas por semana. Grupo familiar, se você tem sido um cristão fiel e comprometido, 2 horas. Escola bíblica, 2 horas. Culto, 2 horas. 6 horas. É aqui que você vai servir a Deus? Não é não. É lá. Percebeu? Nós temos 24 horas de dia para vivermos essa misericórdia e testemunharmos dela ao mundo. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Quero convidar a equipe do Ministério de Louvor à frente. Feche os seus olhos. Como está o seu coração? Os relacionamentos entre os irmãos na fé. Você tem vivido como quem vai ser julgado com misericórdia? Você tem exercitado o amor ao próximo? Faça essa oração. Peça ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda a mudar nessa área. Eu preciso crescer nessa área. Faça essa oração sincera em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar e vamos louvar e adorar o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor e após, ó Pai, a exposição da Tua palavra, te pedimos graça e sabedoria. Pai, que Teu Espírito Santo sonde os nossos pensamentos, esquadrinhe os nossos corações, vê se há em nós caminhos de maldade e repreenda-nos, corrija-nos, ensina-nos, porque sabemos que a Tua repreensão é amorosa, que Teu ensino é justo e que a Tua direção é santa. Queremos isso sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos como
pessoas que receberam a misericórdia do alto. Ajuda-nos a viver de forma digna de filhos do Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, e te pedimos, ministra e aplica esta palavra em nossos corações. Não permita, ó Pai, que nossas bocas, que nossos corações se inclinem para o mal, mas ajuda-nos a tratar-nos uns aos outros com o devido valor que o Senhor dá a todos nós. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos semente de luz nesse mundo que está em trevas. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos o estilo de vida da Jerusalém celestial. Assim oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, igreja?